Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse episódio faz parte do projeto Travessia, a escola de escuta virtual afrocentrada do Parentalidade Preta. Toda quinta, uma nova aula gratuita construída a partir das introduções originais do podcast Parenta, agora reunidas em um caminho lógico e progressivo de formação. Cada episódio é parte de algo maior, uma trilha de aprendizado sobre consciência, ancestralidade e afeto, pensada para quem entende que escutar também é estudar. Essa escola é gratuita, mas não é mágica. Ela só existe porque há pessoas sustentando Parentalidade Preta e porque cada apoio mantém viva essa travessia. O Parentalidade Preta segue produzindo conteúdo independente com consistência e propósito. O podcast principal e as séries narrativas como Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro e Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. E agora, essa escola feita de som, tempo e escuta. Se esse conteúdo te atravessa, considere apoiar o Parentalidade Preta. É uma campanha honesta onde todo mundo ganha. Quem escuta, quem aprende, quem apoia e quem sustenta. E antes de seguir, se esse episódio já te tocou, avalia e deixa um comentário aí no Spotify. É assim que a gente faz com que o projeto alcance mais pessoas. Então, continua aqui comigo, porque a travessia segue para que você veja a luz em homens escuros. A afrocentricidade é uma doutrina dedicada ao estudo da matriz africana. Sua principal finalidade é buscar a autodeterminação e uma ideologia pan-africana na cultura, filosofia e história, de divulgar e incentivar o nacionalismo e o orgulho étnico entre os povos africanos em diáspora, como uma arma de efeito psicológico contra o racismo global. A maior parte desses conceitos encontra-se expressa na obra de George G.M. James, A Stolen Legacy, em português, O Legado Roubado. Foi publicada em 1954. Nela, o autor afirma, entre outros pontos, que a filosofia grega e os cultos dos mistérios, quer na Grécia, quer em Roma, foram furtados de Kemet, que eles chamaram de Egito, que os antigos gregos nem possuíam tais habilidades para desenvolver essa filosofia, e que os queméticos, de quem os gregos furtaram a filosofia, eram africanos e negros. Contemporaneamente, entre os nomes mais ativos da sustentação do afrocentrismo encontram-se o professor Molefi Kete-Asante, da Temple University, o professor Leonard Jeffries, da Universidade Municipal de Nova York, e Martin Bernal, autor da obra Atena Negra. Existem muitos nomes importantes para essa abordagem, mas hoje eu vou me ater ao primeiro deles, o professor Molefi Kete-Asante. Condensador da teoria da afrocentricidade, contribuinte na institucionalização dos estudos africanos e fundador do primeiro programa de doutorando em estudos afro-americanos dos Estados Unidos em 1988 na Universidade de Temple, Molefi Kete-Asante é um cientista filósofo estadunidense, professor, doutor e chefe do Departamento de Africologia da Universidade de Temple. Ele é conhecido pelos seus estudos de afrocentrismo e é autor de mais de 60 livros, além de ter fundado o Jornal dos Estudantes Negros. Como docente, ele orientou centenas de teses de doutorado e, como ativista político, foi militante do movimento negro. Segundo Marcos Carvalho Lopes, em colaboração para o site Filosofia Pop, Asante é uma pessoa imhotepiana, que procura constantemente servir às causas da justiça, harmonia e verdade. Mas não teria como vir aqui e falar desses princípios sem falar do primeiro grande herói nacional de Kemet, que te foi apresentado como Egito. Mas para isso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Imhotep, que significa aquele que vem em paz, foi o responsável pela construção da primeira pirâmide de Kemet, a pirâmide de degraus de Djoser. Ele foi o projetista e coordenador de todos os trabalhos. Além de genial, ele era médico, sacerdote, mágico, escritor e também foi o primeiro-ministro do faraó para o qual ele construiu a pirâmide, o Djoser. A prova da sua genialidade foi o fato de que sua vida foi celebrada por 3.000 anos, desde a época da construção da pirâmide até o período greco-romano. Durante toda a história quemética, a era de Imhotep foi considerada como uma época de grande sabedoria. Ele foi o primeiro grande herói nacional de Kemet. Era tido com tão alta consideração pelos queméticos como médico e sábio
que 23 séculos após a sua morte acabou sendo deificado como um deus tutelar da medicina. Ainda com a questionável apropriação greco-romana da filosofia quemética, os gregos deram-lhe o nome de Imutis e identificaram como Asclépio, filho de Apolo, o deus da ciência e da medicina. É a esse deus dito grego que os médicos fazem juramento quando se formam, em nome dessa tal medicina. Imhotep era considerado pelos queméticos e não egípcios como o maior dos escribas. Ele escreveu tratados sobre medicina, astronomia e uma obra de provérbios que infelizmente não foi encontrada pelos arqueólogos. Tamanha era a relevância de Imhotep como escritor que os escribas sempre lhe prestavam homenagem antes de começar os trabalhos, fazendo assim uma reverência para que aqueles trabalhos fossem guiados com mãos e mentes corretas. A genialidade de Imhotep não precisa ser provada, mas o último fato que corrobora com isso é que ele ocupou a segunda cadeira na hierarquia junto ao faraó Djosé, aquele para o qual ele construiu a pirâmide, sacramentando-se assim como um dos pensadores mais importantes do Egito Antigo, ou seria Kemet. É seguro dizer que a arquitetura e a medicina passaram pelas mãos de Imhotep, fazendo com que Kemet se tornasse um arcabouço dessas duas ciências. Provas materiais você tem como as pirâmides, a pirâmide de Djosé, que é a pirâmide de degraus, e as amputações e cirurgias cranianas encontradas em múmias. Essas cirurgias complexas já aconteciam em Kemet. Usar Imhotep como um farol para o afrocentrismo é uma necessidade constante, porque ele recupera para a cultura africana essa potência de geração de ciência e sabedoria. Mas agora a gente vai voltar para os dias de hoje. My name is Molefi Kete Asante. I'm professor and chair of the Department of African American Studies. Actually, we are now... Essa é a apresentação do professor Molefi Kete Asante para um vídeo que eu peguei lá na Brainwaves Video Anthology, no YouTube. Nesse vídeo, basicamente, ele fala a percepção dele de por que ensinar o afrocentrismo é importante, porque afrocentrar o ensino é uma necessidade latente. Mais pra frente durante o vídeo ele fala que a gente tem menos tempo, e aí ele tá falando dos povos africanos em diáspora nas Américas, tá falando que a gente tem menos tempo de livre do que de escravo, que é um fato. Durante os períodos de escravização, o povo africano foi deslocado psicologicamente, filosoficamente e financeiramente do centro dos seus entendimentos, digamos assim. E por causa do deslocamento desses centros, a gente ficou desorientado, literalmente. O professor Asante ainda aplica um pouco mais esse conceito ao fato de que a gente participou da história mundial recente como coadjuvantes, uma vez que essas narrativas foram contadas de maneira eurocêntrica. Esse processo de apagamento de referências históricas promove uma perda de consciência que é evidenciada no sistema de ensino vigente. Esse sistema foi criado para crianças brancas. O método de ensino é feito para crianças brancas. As origens e as referências são brancas. Isso gera uma confusão nos alunos, uma vez que eles estudam as histórias dos outros, as referências dos outros, geralmente eurocêntricas, fazendo com que haja uma perda de consciência, uma perda de percepção. Ele exemplifica isso com uma simples situação. Ele diz: pergunte a uma pessoa qualquer coisa sobre filosofia e com certeza essa pessoa vai voltar com um ponto de vista grego. Ele ainda acrescenta que gregos e romanos são muito novos nesse mundo e qualquer ponto de percepção que venha trazer um ponto de vista grego está defasado pelo menos 2000 anos de qualquer história africana que foi registrada ou construída, vídeos esqueméticos que estavam no mundo de maneira consciente pelo menos 2000 anos antes dos gregos. Ele ainda acrescenta: se você pensar em astronomia, arquitetura, filosofia, geologia, medicina, tudo isso volta para a África, muito antes de qualquer grego ter pensado em criar essa ciência. A crítica do professor Asante na falta de consciência vem do fato de que não tem como alguém se manter são sabendo a origem real das ciências e filosofias. Não tem como alguém simplesmente negar o fato de que tudo que é próspero e que foi grande na antiguidade fortaleceu-se e criou-se no Vale do Nilo. Isso está mais do que provado. O grande desafio nisso tudo não é como ensinar pessoas a respeito da real história do mundo baseado no ponto de vista afrocêntrico,
e sim como ensinar pessoas a ensinar as pessoas a respeito disso, como treinar professores, como fazer com que eles entendam que é necessário que essa história seja contada da maneira certa. Esse é o grande desafio. Esse questionamento é necessário porque, segundo o professor Asante, nós somos o único povo em que a experiência da educação não começa a partir das nossas histórias, e sim das histórias dos outros. É só você ver como é que você aprendeu história, como é que você aprendeu matemática, como é que você aprendeu o conhecimento que você tem hoje a respeito de percepção no mundo. Posso te garantir que nenhuma dessas visões foram afrocentradas. Um ponto de virada importante para que essas conquistas também fossem alcançadas no Brasil passaram pelas mãos de um homem que eu também considero imotepiano. Foi professor, economista, artista plástico, dramaturgo, escritor, poeta, intelectual, deputado federal e senador. Estou falando de Abdias do Nascimento e da Lei 10.639 de 2003. Essa lei garante o ensino da história afro-brasileira nas escolas. Ela muda a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas na Educação, e faz com que esses conteúdos sejam obrigatórios, garantindo o direito das crianças de saberem sua história a partir do ponto de vista afrocentrado. O cuidado que se deve tomar agora é como ensinar isso, a partir de que ponto de vista. Será que tem treinamento? Será que existe preparo para que seja falado a respeito disso nas escolas? Se não chegasse ao nosso conhecimento Imhotep, Molefe Kete Asante e Abdias do Nascimento, a gente nunca teria condições de dizer para as nossas crianças pretas que elas podem ser geniais. E o programa de hoje bem como o link é sobre onde isso. eu te convido a me ajudar a continuar fazendo com que o Parentalidade Preta cresça e continue bancando iniciativas como essa. O link pro Apoia-se. Se essa escuta te atravessou, avalie o podcast aí onde você está ouvindo e compartilha com alguém que também precisa ouvir. O Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, construída com tempo, afeto e responsabilidade. É uma escola gratuita, mas ela só existe porque há pessoas sustentando esse trabalho. Apoiar o Parentalidade Preta é fazer parte dessa travessia que transforma a escuta em estudo e o estudo em consciência viva. Além do Travessia, você vai ouvir outros programas aqui na grade do Parentalidade Preta. O podcast Parenta, as séries Fanon, Irredutivelmente Negro, Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, o podcast Resenha, que é uma mesa de amigos falando sobre paternidade, e o Mergulho, onde a gente vai fundo nas questões de subjetividades negras. Por hora, eu te agradeço por estar aqui, por permanecer e por aprender junto. A escola segue aberta e a travessia continua. Esse é o podcast Parentalidade Preta, que trabalha para que você veja luz em homens escuros. Até a próxima.